Bom dia, seja bem-vindo à nossa escola dominical nesse domingo de manhã. Que Deus pode abençoar a família, pode abençoar a casa, pode abençoar o lar. Hoje, na nossa escola dominical, nós também fala de mulher, como nós estamos no mês de março. E para começar, nós também pedimos bênção de Deus sobre esse tempo. Pai de amor, nessa hora, eu quero agradecer por esse tempo na boa presença. Eu quero agradecer para a vida, para a saúde, para a família que nos dá. E eu quero pedir boa bênção, Deus, sobre cada um que está assistindo nessa manhã. Que a presença do Espírito Santo pode chegar na casa e pode tocar no coração de famílias. Que nos abençoe e que domingo seja repleto de bênção. No nome de Jesus. Amém. Eu também canto um coro que está falando: o amor de Jesus é maravilhoso. O amor de Jesus é maravilhoso. O amor de Jesus é maravilhoso. O amor de Jesus é maravilhoso, Senhor. Grande amor, alto é, intransponível, profundo também, mas acessível. A sua extensão é incomparável, Senhor. Grande amor. És amor de Deus que é incomparável para tudo nós. Hoje, nós também fala de uma mulher que está inspirando, de uma mulher de fé, de coragem, que salva sua própria família, tudo sua família. Nós fala de uma mulher que era desrespeitada, que era rejeitada para toda a sociedade, mas foi escolhida e levantada para Deus, porque amor de Deus, graça de Deus e misericórdia de Deus está alcançando. Alguma vez, já buscinte, uma boca boa o suficiente para louvar Deus e para ajudar outras pessoas? Talvez sim, se for esse, um querer falar, uma boca sabe só. Sinto insignificante é uma experiência comum a qualquer ser humano. Se existe na Bíblia alguma mulher que tinha motivo para sentir que tinha valor, que conseguia oferecer algo bom para Deus e ajudava a família, era Raabe. Raabe era uma prostituta que vivia na cidade de Jericó. A história de Raabe está em Josué capítulo 2. A história de Raabe começa quando o povo de Deus sai de Egito, guiado para seus líderes Moisés, para bem no deserto, no caminho de terra que Deus promete para seu povo, terra de Canaã. Mas durante aquela caminhada, Moisés morre e sua liderança está ser substituído para Josué, seu braço direito. Então, nessa caminhada para a terra de Canaã, Josué tem um obstáculo para ele ultrapassar, e aquele obstáculo é a cidade de Jericó. Jericó é uma cidade que era construída entre muros, e que os muros eram muros altos, muros fortes, muros espessos. Riba de que os muros tem pessoas na Jericó que construem suas casas. Inclusive, Raabe, sua casa era sobre o muro. Mas, como Josué era um líder esperto, aquele muro protegia aquela cidade, e impedia qualquer pessoa de entrar, e impedia invasores de entrar na cidade de Jericó. Mas Josué manda 2 espiões. E que os 2 espiões que manda para Jericó é mandar para saber informações sobre a cidade, sobre o muro, sobre governação. Para modo e tinha que alcançar aquela terra e poder chegar na terra de Canaã. Então, que os 2 espiões, quando eles chegam na cidade de Jericó, eles vão para um lugar estratégico, um lugar onde tinha cheio movimento, um lugar onde tinha comerciantes, onde tinha bebida, onde tinha música, onde tinha mulheres a vender seus corpos
à procura de dinheiro e lá tinha cheio informação. Eles vai para uma casa, lá naquele lugar, lá naquele bordel. Lá é Shinta. E eles obtinham informação de cidade de Jericó. Então, lá onde estava sentado, como tinha cheio informação, eles acaba para ser descoberto como os espiões. Mas nesse lugar, tinha essa mulher, Raabe, uma prostituta que levava um trabalho que ela era desrespeitado para a comunidade, desrespeitado para a sociedade. Mas Raabe, enquanto estava lá, naquele bordel, então obteve informação de viajantes. E ouve de história de Deus de Israel, de milagres que Deus tinha feito, de mar vermelho que foi aberto, de povo de Deus que tinha derrotado alguns reis. E nesse coração, ele bata crer, ele bata acredita nesse Deus. Então, quando os espiões foi descoberto, rapidamente notícia chega no ouvido do rei. Então, que esses espiões correm, eles vão buscar esconderijo. E eles vão na Raabe, na casa de Raabe, eles vão esconder, eles vão buscar esconderijo. Eles pedem Raabe para esconder-se. E Raabe, quando é hoje aqueles dois rapazes, aqueles dois espiões, é Shinti, é hoje, um verdadeiro Deus, aquele que era Deus do povo de Israel. Ali, ele fazia uma promessa, ele fazia um compromisso com aqueles espiões. Ele falou, guarda-nos, está secundem-nos na minha casa, mas nós temos que prometer, a hora que nós vamos destruir Jericó, minha família está a ser poupada, minha vida está a ser poupada. Então, esconder-se na terraço dessa casa e por debaixo de palha e ler rumo que é palha. Mas minutos depois, soldados de Jericó chegam na porta de Raabe. Eles batem e perguntam para aqueles espiões. Ali, Raabe usa de ser sabedoria. É que fala a verdade, mas ele fala, esteve ali, mas eles bem. E nem me dar conta de que povo que é. Então, nós podemos seguir para o portão de Jericó, nós perseguimos ainda nós alcançasse. Então, ali, eles bem. Soldados seguem atrás. E Raabe volta para sua casa, e volta para sua terraça e fala com aqueles espiões. E ele fala, para nós cumprir as promessas. E ali ele fala assim, nós seguimos para a montanha. Nós passa 3 dias, nós espera tempo suficiente para que soldados voltem e nós seguimos para o nosso povo. Mas quando essa diz, Raabe usa um corda vermelho. Esse diz muro de Jericó. Esse diz aquele muro e promessa que foi feito e que aquele corda te servia como um sinal para que a hora que Jericó está a ser atingido, casa de Raabe que está a ser atingido, que está a ser derrubado, atacado, e tudo quem é que estava dentro dessa casa que seria salvo. Então, tempo depois que aquele ataque acontece e povo, casa de Israel, casa de Raabe, foi protegido e foi salvo. Cusé que não pode prender com a história de Raabe. Não pode prender com a história de Raabe, mas Raabe era uma mulher de fé. E usa fé. Mesmo sem hoje milagre, e confia na Deus, acredita. Como a fé também para aquele que botou o hobby, e acredita na palavra de Deus. Não pode prender com a história de Raabe, mas Deus usa de graça para com sua vida. Deus usa de misericórdia. Então Deus usa de graça para com Raabe, como ela era uma prostituta, mas é perdoar seus pecados, é recebê-lo como filha. Então Deus também usa de graça para tudo aquilo que está marginalizado na sociedade e ele tem compaixão dele. Deus usa de amor para com Raabe, ser amor, ser cuidado. Naquele momento que expõe aquele corda na janela, ele promete e cuida de família de Raabe. Deus usa de misericórdia para com Raabe. A história de Raabe está falando, Jesus é de linhagem de vida, de história de Raabe, de vida de Raabe. Então, só Deus para ter misericórdia, para tocar, para transformar vida de pessoa. Então, que nessa manhã, lá na tua casa,
pode deixar Deus entrar no coração. Independentemente de qual for a história, de qual for a história de sua vida, Deus sempre tem uma solução. Assim como Ele transforma Raabe numa mulher que foi acolhida para o povo de Deus, reconhecida como povo de Israel e reconhecida como filha de Deus, e marca a história da humanidade como mulher de fé. Boa também, lá na sua casa, pode receber Deus maravilhoso que te toca, que te transforma, que te faz uma mulher transformada, uma mulher de poder, uma mulher de vitória. Seja aquela mulher que, na meio a situações difíceis de vida, escolhe sabedoria em vez de força. Seja aquela mulher que, na meio a situações contraditórias a valores de família, luta para a paz na sua família. Seja aquela mulher que te escolhe valores, que te ensina a seus filhos valores, mas principalmente aquela mulher que te teme a Deus, aquela mulher sábia, aquela mulher que te sabe dobra seu joelho e te busca a Deus a todo momento. Que Deus abençoe. Pai de amor, nessa hora, eu te agradeceu para a boa palavra e não te pediu que você toque no coração de qualquer mulher, de qualquer família que te assiste nesse momento. Eles abrem seu coração e eles deixam com que a paz de Deus pode entrar na sua vida, pode restaurar sua família. No nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amados irmãos e amigos que nos assistem em casa. Sejam bem-vindos ao nosso tempo devocional da Igreja do Nazareno. Nós louvamos a Deus pela história maravilhosa que nós aprendemos com a escola dominical, a história de Raabe. Deus usou e ainda usa várias mulheres para levar libertação, para levar graça para as outras pessoas que ainda não o conhecem. Daqui a pouco nós vamos ouvir falar de mais uma mulher, a mulher que a Bíblia não menciona o nome, mas nós a conhecemos por ser a esposa de Manoá e também por ser mãe de Sansão, este homem que nós todos já conhecemos, aquele homem forte, nazireu, que veio para libertar o povo da opressão dos filisteus. Mas pouco nós sabemos sobre a mãe de Sansão e nós hoje vamos aprender um pouco com ela. Logo após de nós louvarmos a Deus, nós poderemos aprender algumas lições da história de vida desta mulher. Vamos orar primeiro pedindo a Deus a bênção. Santo Deus, nós te louvamos por esta manhã, Senhor. Nós te louvamos pelas tuas misericórdias, Senhor, que nós temos a certeza que acabaram de renovar-se por causa da tua Bíblia, ó Deus, que nos certifica essa verdade, Senhor. Nós te pedimos que a tua bênção esteja sobre a cada pessoa, Deus, que nos está a assistir nesta manhã, sobre cada família, Senhor, que a tua graça, Deus, possa transbordar em cada lar, Senhor, e que a palavra que nós vamos ouvir, cada louvor que nós cantarmos, Senhor, possa servir, ó Deus, de pranto, Senhor Jesus, mas de transformação para a vida de todos nessa manhã, Senhor. Nós louvamos e oramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém.
nós vamos fazer uma pequena meditação da Palavra de Deus. Convido-vos a abrir a Bíblia no livro dos Juízes, capítulo 13. Nós vamos ler a partir do versículo 2. A Palavra de Deus nos diz: havia um homem em Zorá, da tribo de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril, nunca lhe dera filhos. Mas o anjo do Senhor apareceu à mulher que disse: és estéril e nunca deste à luz, mas engravidarás e terás um filho. Agora toma cuidado e não bebas de vinho nem bebida forte, e não comas coisa alguma impura, porque engravidarás e terás um filho, sobre a cabeça dele não passará navalha, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre da mãe, e começará a libertar Israel do domínio dos filisteus. Então a mulher entrou e contou tudo ao marido. A palavra de Deus nos diz no versículo 8 que ela foi e contou ao marido, e o marido desejou que ele também pudesse ver e ouvir as instruções do anjo. E assim Deus ouviu a oração de Manoá. O versículo 13 nos diz: o anjo do Senhor respondeu a Manoá: tua mulher terá de cumprir tudo o que ordenei. 17 nos diz: Manoá ainda perguntou ao anjo: Senhor, qual é o teu nome, para que honremos quando se cumprir a tua palavra? O anjo do Senhor lhe perguntou: por que perguntas pelo meu nome, se ele é maravilhoso? Então Manoá tomou um cabrito como oferta e cereais e ofereceu ao Senhor sobre a pedra. O versículo 22 nos diz: e disse a mulher: certamente morreremos, pois vimos a Deus. Mas a mulher lhe respondeu: se o Senhor quisesse nos matar, não teria aceitado o holocausto e a oferta de cereais das nossas mãos, nem teria nos mostrado todas essas coisas, nem teria nos revelado o que nos revelou. Depois disso, a mulher deu à luz um filho, a quem chamou Sansão. Desde cedo, quando nós somos ainda crianças, nós todos temos alguns desejos. Contraditoriamente, quando nós somos crianças, nós queremos ser adultos para conquistar coisas que, enquanto crianças, os nossos pais, os nossos tios não nos deixavam fazer. E também, quando nós já somos adultos, nós temos saudade de ser crianças. Nós queremos voltar à nossa inocência e ganhar algum tempo com a sabedoria que nós já temos. A maioria das meninas, quando criança, tem vários sonhos, inclusive de usar maquiagem, de usar sapato alto, de viajar, de estudar. Mas um estudo nos diz, desde 2017, que o sonho de quase todas as mulheres é realizar o sonho de ser mãe. O sonho de saber se tem a capacidade de reproduzir, de produzir, de gerar um outro ser humano. E, infelizmente, algumas mulheres espalhadas pelo mundo inteiro têm essa dificuldade de procriar, de gerar filhos. Algumas são abatidas pelo problema da infertilidade, que é a dificuldade que a mulher ou o homem tem de ter filhos. Ou outros ainda com um problema ainda mais sério, que é a esterilidade, que é a incapacidade total de gerar filhos. Como eu disse, pode ser causado tanto pela mulher ou também por algum estado ou condição física do homem. Na Bíblia, ser estéril era algo muito comum, nós conhecemos várias histórias. O mundo antigo nos ensina que ser estéril era um sinônimo de vergonha, um sinônimo de maldição, porque a mulher, não conseguindo dar filhos ao seu marido, a sua geração não poderia continuar. Mas, ao contrário, uma mulher que tinha vários filhos, 10, 11, 15 filhos, era sinal de bênção, era sinal de manifestação de Deus naquela família. Por isso, o homem, tendo uma mulher estéril, a sociedade lhe impunha que ele poderia arranjar outra mulher ou também concubinas para poder realizar o sonho da procriação e da continuação da sua geração. Nós temos histórias, por exemplo, da Ana, essa mulher de fé que era estéril, que não conseguia ter filhos, mas que foi abençoada, agraciada por Deus, por Samuel. Nós temos, desde os nossos patriarcas, nós temos Sara, que não podendo ter filhos, o Deus já visitou e prometeu que ela teria um filho, e Deus cumpriu essa promessa. Rebeca, Raquel e várias outras mulheres, todas elas, inclinando e ouvindo o coração de Deus, Deus lhes abençoou com filhos, e esses filhos fizeram maravilhas que até hoje nos servem como exemplo. A história que nós lemos hoje nos fala da história da mulher de Manoá, como eu disse antes, mãe de Sansão, que a Bíblia não nos diz qual é o seu nome.
Mas a palavra de Deus nos diz que o povo estava a padecer há 40 anos por causa dos filisteus. E o anjo do Senhor, ouvindo o clamor do povo, foi visitar a mulher de Manoá e disse-lhe que ela teria um filho, e por causa disso, esse filho que era escolhido para libertar o povo dos filisteus, para livrar o povo das maldades dos filisteus. Essa mulher devia, ao engravidar-se do menino, ela não poderia beber nem bebidas fortes, não poderia comer nada que vinha de vinho, ela não deveria comer comidas impuras, tudo para guardar e consagrar o seu filho desde o ventre. E esse mesmo menino, quando nascesse, deveria manter-se santo, consagrado ao seu Deus. Ele era totalmente dedicado e a sua condição era de nazireu. Ele nunca poderia colocar navalha em sua cabeça, mostrando exteriormente que ele era separado, que ele era diferente. E a Bíblia nos diz que, ao receber essa notícia do anjo, a mulher correu e contou ao seu marido. O marido quis ver esse anjo e o anjo também apareceu a Manoá. E aparecendo a Manoá perguntou a esse homem, esse anjo, como é o teu nome? E o anjo, a palavra de Deus nos diz no versículo 11, que ele respondeu que eu sou. Primeiramente ele respondeu, eu sou. E isto nos lembra do versículo 14 do capítulo 3 de Êxodo, que quando Moisés foi e perguntou, Deus, quem eu vou dizer-lhes que me enviou? E Deus lhe disse, vai e diz-lhes que eu sou que enviou. E logo de seguida, no versículo 18, Manoá quis oferecer uma comida ao anjo, e o anjo disse-lhe para prestar um holocausto a ele, ao invés de comer juntamente com a sua família. E depois ele diz que o seu nome era maravilhoso. O anjo mesmo disse que ele era maravilhoso, que nos lembra o versículo 6 do capítulo 9 de Isaías, que nos diz que o nome de Jesus Cristo, um dos nomes de Jesus Cristo, iria ser maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Ou seja, amados irmãos, a família de Sansão, tanto Manoá como a sua esposa, estavam na presença do próprio Deus. Na teologia nós chamamos de teofania, quando Deus, Cristo, se manifesta no Antigo Testamento, antes mesmo do seu nascimento. O anjo, ele reconhece, ele aceita a adoração daqueles homens. Os próprios homens reconheceram que estavam na presença de Deus. Ele recebeu essa adoração e outros perceberam que eles estavam nessa presença desse Deus que é inconfundível. E a palavra de Deus nos diz que quando foi prestado o holocausto, aquele anjo subiu juntamente com a oferta que Manoá fez à sua família. E vendo isso, a palavra de Deus nos diz que Manoá ficou aterrorizado e ele disse, nós vimos a Deus, certamente, mulher, nós morreremos. Mas desta mulher que eu quero vos falar nesta manhã, essa mulher corrige ao seu marido e diz no versículo 23, se o Senhor Deus quisesse nos matar, não teria aceito de nossas mãos o holocausto e a oferta de cereais, nem nos teria mostrado tudo isso, nem nos teria revelado essas coisas. Ou seja, amados irmãos, esta mulher, ela reconhece o próprio Deus, ela reconhece o propósito de Deus para a sua vida, o propósito de Deus para a sua família. Essa mulher percebeu que o nosso Deus não é um Deus de contrariedade. Ela percebeu que o Deus que estava ali, perto deles, na presença deles, estava a falar com eles, prometendo um filho que viria para libertar os filisteus. Era um Deus que não falhava com as suas promessas. Não era um Deus que, assim como homens, fala uma coisa e faz uma outra coisa. Era um Deus que não vai contrário à sua palavra. É um Deus que mantém as suas promessas. Ela percebeu que Ele era um Deus uno. Ela percebeu a unicidade de Deus, que o nosso Deus não é um Deus contrário. Amados irmãos, o nosso Deus, Ele fala, Ele cumpre, Ele vai até o fim pelas nossas vidas e Ele cumpre o seu propósito, independentemente das nossas escolhas. O nosso Deus continua a lutar por aquilo que Ele nos prometeu. Nosso Deus nos aceita assim como nós somos, na forma real que nós somos. Ele deseja nos transformar, mas Ele mantém a sua promessa até a eternidade. E essa mulher percebeu isso. Ela percebeu o propósito de Deus para ela, para a sua família. Ela viu que Deus não iria contrariar aquilo que Ele havia prometido. Em segundo lugar, essa mulher, no versículo 24, depois a mulher deu à luz um filho e lhe deu o nome de Sansão.
O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Essa mulher obedece às instruções de Deus. Logo no início, o anjo disse àquela mulher: tu nunca poderás comer comidas impuras. Tu não podes beber nada que venha de uva, nem passas, nem vinho, nem nada que seja forte, nenhuma bebida forte, para que o menino seja consagrado desde o ventre. Se a palavra nos diz no versículo 24 que o menino nos nasceu, que Sansão nasceu para a família daquela mulher, quer dizer que aquela mulher obedeceu às instruções de Deus. A obediência é o princípio de toda a sabedoria bíblica e que nós, como seres humanos, como cabo-verdianos, nós precisamos em nossas casas. Nós precisamos obedecer às ordenanças desse Deus. Deus é o nosso Criador. Ele é o Senhor de tudo, independentemente de qualquer outra opinião. Deus, Ele é Senhor. Então nós, como seres criados por Ele, nós temos de obedecer àquele que nos criou. Quando nós damos qualquer falha, nós chegamos ao nosso Criador. E é essa a vontade de Deus, e essa mulher percebeu isso e obedeceu à voz do Senhor até o final. Ela deu à luz um filho, logo porque ela cumpriu as ordenanças. Várias outras pessoas na Bíblia, pessoas que talvez tu conheças, que têm uma vida de obediência a Deus, serve de testemunho, mas como desafio para ti e a tua casa. Irmãos e amigos que nos assistem nesta manhã, muitas coisas em nossa casa nós temos de abster por causa da própria saúde, para o próprio ambiente da nossa casa. Muitas coisas, ou melhor dizendo, todas as coisas que são ordenadas por Deus, nós temos de obedecer em nosso lar, pelo bem do nosso lar, pelo bem da nossa própria família. Há palavras que nós não devemos tirar da nossa boca perto dos nossos filhos. Há comidas que nós não devemos comer, que nós devemos abster pelo bem da nossa família, pelo bem principalmente dos nossos filhos que são inocentes, que ainda não percebem coisas de adultos como nós. Nós devemos evitar ir a certos lugares, fazendo assim obediência e jus aquilo que a própria palavra de Deus nos diz. Eu não sei como tem sido o ambiente da tua casa, mas eu quero desafiar-te, irmão, a partir de hoje a obedecer, a seguir o que é que a própria Bíblia nos diz, a seguir os mandamentos de Deus. Tu e a tua casa possam ser uma família que obedece os preceitos de Deus, a tirar palavras sábias da boca. Nós precisamos ser essa família que é a referência para os nossos filhos, porque os filhos e os filhos dos nossos filhos vão seguir os nossos exemplos e não as nossas palavras. Então obedeça a Deus em tudo aquilo que tu faças. Abstenha de coisas que não trazem paz, que não trazem união e harmonia em tua família. As coisas para proteger a vida do teu filho, eu te desafio a não o fazer para o próprio bem, pelo teu próprio bem, pela tua paz e para a paz em tua casa. As mulheres que estão grávidas ou que tenham filhos pequenos ou mesmo com filhos adultos, eu vos desafio, assim como a mulher de Manoá, a consagrar os vossos filhos desde o ventre, de separá-los para Deus, de entregá-los a Deus, de dizer: Deus, esta criança é tua, quero que tu sigas os teus passos, que ilumines o caminho dele, que sondas os seus pensamentos, que sondas todo o sentimento que está em seu coração e o instrua em todo o caminho que ele prosseguir. Consagra o teu filho ao teu Deus, consagra o teu filho ao teu Senhor, porque esta é a melhor escolha que nós podemos fazer para a nossa família. E o versículo 25 nos diz que aquela mulher teve a bênção de ver o Espírito do Senhor agir por meio do filho dele. Nós todas e todos também homens querem ver os nossos filhos bem-sucedidos. Nós queremos ver os nossos filhos com corações quebrantados diante de Deus. Nós queremos ver os nossos filhos em obediência a Deus, bem diante da sociedade, filhos reconhecidos diante da sociedade, que não trazem vergonha para a nossa família nem para a nossa casa. Essa mulher teve esse benefício porque ela consagrou o seu filho desde o ventre ao Senhor. A palavra de Deus nos diz no versículo 25, e o Espírito do Senhor começou a agir nele. Ele era escolhido para um propósito específico, e aquela mulher teve a bênção de ver o Espírito de Deus a trabalhar na vida de Sansão, a agir na vida de Sansão e vê-lo cumprir a promessa que Deus
tinha feito em sua vida. Que alegria nós podemos ter, pais, ao ver os nossos filhos conquistando os desejos, seguindo principalmente o propósito do próprio Deus. Ao contrário de Eli, que teve a vergonha em sua casa por causa dos seus filhos desobedientes, Mordecai teve essa bênção de ver a sua sobrinha, que era como filha, a rainha Esther, e a resistir ao poder de Amã, e ajudou o seu próprio povo. Zebedeu, pai de 2 apóstolos, Tiago e João, até mesmo o pai do filho pródigo, ele viu o seu filho, ele teve a bênção de ver o seu filho redimido. Se nós seguirmos a história de Sansão, nós vamos ver que mais para frente Sansão perdeu-se do propósito de Deus. Ele teve a concupiscência dos olhos e também da carne, ele se afastou daquilo que Deus lhe chamou para fazer. A palavra de Deus nos diz que ele foi preso pelos filisteus, ele ficou sob a opressão dos filisteus, eles descobriram o segredo da força de Sansão, lhe cortaram o cabelo, ele perdeu toda a sua força. Eu imagino a dor daquela mãe ao saber da notícia dos seus filhos. Mas, como eu disse, Sansão era consagrado desde o ventre. E eu imagino aquela mãe lutando em oração a favor daquele filho. Quantas de nós temos passado por situações que nós já não sabemos mais o que é que nós podemos fazer como mãe, como pai em nossas casas, ao ver os nossos filhos prosseguindo por caminhos que nós não sonhamos para ele. Mas assim como essa mulher certamente fez, eu quero desafiar-te hoje a não desistir do teu filho, a continuar lutando pelo teu filho, a colocar a vida do teu filho diante do altar de Deus, orar a Deus e pedir que possa livrar o teu filho de todo o mal. Não desista, mãe, não desista, pai. O teu filho é teu. A maior arma que ele tem é a tua oração. Então o entrega diante de Deus, consagra o seu filho diante de Deus e faça com que ele, diante de Deus, possa levantar e continuar o propósito. Lá no capítulo 16, nós vemos que Sansão, ao consciencializar-se do mal que ele tinha feito para si mesmo cego, afrontado pelos filisteus, a palavra de Deus nos diz que Sansão orou a Deus e pediu força a Deus mais uma vez. E ele, ao chegar perto das colunas, ao ser afrontado pelos filisteus numa festa que eles estavam dando para celebrar a prisão de Sansão, ele orou a Deus para dar-lhe força mais uma vez. E Sansão aproximou-se das colunas e derrubou as colunas com a força que Deus lhe deu, atendendo à sua oração. E a palavra de Deus nos diz que, em todo tom melancólico, que Sansão matou mais gente na sua morte do que matara na sua vida. Ele cumpriu a promessa, ele cumpriu o propósito, morreu naquele dia, mas o poder de Deus foi exaltado, porque ele era consagrado desde o ventre da sua mãe. Então esse é o meu desafio, mãe. Obedeça a Deus, reconheça a presença de Deus, o propósito que Ele tem para ti e para a tua família. Não desista do teu filho, lute por ele em oração e faça de tudo para que o propósito, dependendo da tua oração, que o propósito de Deus possa cumprir na vida do teu filho e da tua família. Quero orar por ti e pela tua casa nesta manhã. E a palavra de Deus nos certifica que o nosso Deus, Ele está a um passo de uma oração. Ele pode te ouvir com todo o clamor do teu coração e dar-te infinitamente mais daquilo que tens pedido ou pensado. Santo Deus, nós te louvamos pela tua palavra, pelos patriarcas, ó Deus, e todas as pessoas que nós aprendemos na Bíblia. Nós queremos te agradecer pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu poder, Jesus. E nós queremos, ó Deus, nesta manhã, entregar-te todas as famílias cabo-verdianas em tua mão. Aqueles, ó Deus, que por algum motivo têm passado por alguma situação de desgosto, de afronta, Senhor, talvez de problema financeiro ou qualquer outra, ó Deus, vertente. Nós te pedimos que a tua graça superabunde em cada lar, Senhor. Que a tua paz, ó Deus, instale em cada lar, Jesus. E que nós possamos ser, Senhor, uma nação, ó Deus, que proclama o nome de Cristo Jesus como Senhor, Senhor. Nós agradecemos, Senhor, e nós consagramos todos os filhos em tuas mãos, Senhor. Que nós possamos ver frutos, Senhor, frutos do reconhecimento, ó Deus, que a palavra de Deus, que o Espírito Santo habita em cada cabo-verdiano, Senhor. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar-te durante toda a semana, que não falte mantimento e que a graça do Senhor Jesus
o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Jesus.